fascinação, né, humana por vencer a gravidade é de fato praticamente universal, né? Quase todas as culturas antigas possuem mitos ou relatos de figuras ou sábios, astecas ou xamãs que dizem, né, que conseguiram elevar-se acima do solo e transitar entre mundos através de voos. Quando retiramos o foco, por exemplo, da Índia e da África, encontramos conceitos muito interessantes no Extremo Oriente e no Oriente Médio, além das tradições xamânicas globais. É importante notar, porém, que em muitas dessas culturas a levitação é vista como um efeito colateral e de uma elevação espiritual e não como objetivo final. Sejam bem-vindos ao canal Resistência Apologética. Meu nome é Marcos Lopes e vamos estudar um assunto bem interessante, né? E vamos quebrar um mito que é grandemente perpetuado durante várias gerações no Brasil. Mas primeiramente vamos ver aí um pastor norte-americano chegando, flutuando numa igreja. Dá uma olhada. He's being called the Flying Pastor. Look at him go. Pastor Bartholomew Orr says his church in Mississippi has been using just to make sure that everything is safe. So the pastor figured it was time to give it a go himself. Jesus Christ is on his way back. It started a little jerky, but he quickly got the hang of it. Actually, I wasn't nervous. They kind of creeped me in. Are you ready for his return? Amen. Bem, senhores, evidentemente que foi um truque, né? O pastor chegando lá, ele quis, tentar fazer a igreja um culto diferente, etc e tal. Só que, na verdade, são manias pentecostais, né? De tentar atrair as pessoas, né? E não pela palavra de Deus. Nós temos que atrair as pessoas pela palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Mas, esse assunto de ficar levitando por aí, flutuando por aí, olha o relato de um pastor aqui, dá uma olhada. Olha, uma vez eu estava pregando e eu não senti meus pés no chão, não. E uma irmã estava lá olhando, quando eu subi, eu não estava pisando no chão. Eu disse para a igreja que se eu fosse arrebatado, que não se escandalizasse, porque o nosso Deus faz maravilhas. Porque eu não estou sentindo meus pés. Eu procurava o chão, não achava. E a irmã estava vendo. Um anjo de cada lado ia levando ele levando. Então eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa boa, gostosa. Senhoras e senhores, a fascinação, né, humana por vencer a gravidade é de fato praticamente universal, né? Quase todas as culturas antigas possuem mitos ou relatos de figuras ou sábios, astecas ou xamãs que dizem, né, que conseguiram elevar-se acima do solo e transitar entre mundos através de voos. Quando retiramos o foco, por exemplo, da Índia e da África, encontramos conceitos muito interessantes no Extremo Oriente e no Oriente Médio, além das tradições xamânicas globais. É importante notar, porém, que em muitas dessas culturas a levitação é vista como um efeito colateral e de uma elevação espiritual e não como objetivo final. Por exemplo, o taoísmo, né? Na China, o conceito de Xian, né, na mitologia e na filosofia taoísta, existem os Xians, os imortais, né, onde a levitação, existe relatos de que eles levitassem, né, relatos descrevem esse tipo de coisa, mas não há provas, como sempre, provas em vídeo, né, e nós percebemos também
que, diferentemente a geografia católica, que é sobre a levitação, que é um evento raro e passivo no catolicismo, no taoísmo, o voo é descrito como uma capacidade ativa e natural de alguém que alcançou um estado de leveza espiritual e físico absoluto. No budismo tibetano também há relatos de levitação, por exemplo. Embora tenha raízes na Índia, o budismo tibetano desenvolveu uma tradição única de ascetismo de altitude. A levitação, alguns relatos se descrevem monges que pareciam quase sem peso, capazes de percorrer distâncias imensas em terrenos acidentados, quase saltando com uma cadência rítmica que os fazia parecer flutuar sobre o solo. Não é uma levitação estática, de ficar parado no ar, por exemplo, mas é um estado de transe onde o praticante perde a sensação de peso e fadiga. Bem, a verdade é que também não existe provas e documentais sobre nenhum desses fatos. O sufismo, que é um misticismo islâmico, o samá, há relatos no sufismo, especialmente na tradição dos derviches rodopiantes, que eu vou mostrar para vocês um vidinho para vocês entenderem. Dá uma olhada aí. Uma mão virada para o céu e outra em direção à terra, os derviches giradores de Konya dançam ao ritmo dos cantos religiosos. Eles giram durante 90 minutos para sentir a união de Deus com Rumi, uma das grandes figuras espirituais do sufismo. E mais de 700 anos após sua morte, a cidade turca mantém vivo o espírito sagrado deste poeta através de cerimônias que atraem visitantes. Muitas pessoas gostam de sua poesia porque ela vem do coração, de sua alma. Em sua alma, ele estava com Deus, por isso ele tocou muitas pessoas. O túmulo de Rumi está localizado nas proximidades, no Museu Mevlana. Muitos visitantes, incluindo turcos, iranianos e turistas chineses, independentemente de crenças, adoram, meditam ou simplesmente descobrem a cultura sufi. Mevlana é uma ciência, Mevlana é uma maneira de pensar e um modo de vida. As pessoas que querem se inspirar vêm para encontrar paz interior. Embora os derviches tenham sido tecnicamente banidos da Turquia em 1925, algumas lojas destes praticantes do islamismo sufista reabriram como museus. Os shows voltaram a ser liberados pelas autoridades que compreenderam o interesse dos visitantes estrangeiros. Assim, os derviches de Konya devem permanecer girando para trazer mais turistas a cada ano. Há relatos também de levitação nessa tradição do sufismo, embora não seja o objetivo principal, há relatos lendários de sufis que em momentos de êxtase extremo durante essa dança perderam o contato com o chão e pareceu-se elevar-se. Para o sufi, isso é apenas uma metáfora física para a alma que se solta das amarras terrestres e se eleva em direção do divino. Portanto, eles mesmos reconhecem que não existe levitação, embora outros dizem que haja levitação no sufismo. Bem, no xamanismo, na Sibéria, na América do Norte, norte da Europa, se falava muito sobre o xamanismo, Tribos indígenas praticavam essa tradição xamânica, E dizia-se que tinha levitação também, geralmente eles se confundem com o voo da alma, Dá uma olhada nesse vídeo. Aos nossos medos, ventos da alma, leva-nos ao altar. Bem, senhoras e senhores, em relatos xamânicos, o xamã descreve-se voando, transformando-se em pássaro ou subindo ao céu para se encontrar com os espíritos. Embora os relatos locais muitas vezes falem disso como uma realidade, um xamã voando, antropólogos tendem a interpretar isso como uma projeção da consciência ou uma experiência de êxtase xamânico, onde a percepção da realidade física é alterada.
Mas os registros de levitação, praticamente que nós vemos com mais frequência, realmente é na Índia, né? Onde lá você vê, por exemplo, registros como esse, por exemplo. This is no chroma key, this is no video editing. Evidente que este vídeo é uma fraude, né? Porque ninguém está vendo atrás dele ali na parede. É mais uma fraude. Assim como vídeos editados também. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Mas alguns pesquisadores de gurus, né, na própria Índia já desmascararam muitos desses gurus, né, como é o caso, por exemplo, deste vídeo a seguir. Eu me senti burro quando a verdade sobre a levitação dos monges indianos foi revelada. Na Índia, um país profundamente religioso, muitos acreditam em monges com supostos poderes sobrenaturais. Um exemplo é a levitação nas ruas, onde monges usam um bastão para sustentar seus corpos, criando a ilusão de estarem levitando. No entanto, quando a verdade sobre a levitação foi revelada, as pessoas se sentiram insultadas em sua inteligência. Isso é apenas um truque. Uma estrutura com dois suportes é coberta por túnicas, fazendo parecer que o monge está levitando, e o monge, na parte inferior, faz um gesto como se estivesse levantando o de cima, que fica com as mãos juntas em posição de oração. Assim, cria-se a ilusão de levitação. No final, mesmo os supostos poderes divinos dependem de truques humanos. Você, assim como eu, imaginava que eles realmente levitavam? Me conta aqui nos comentários. Na Índia antiga, um povo que era induzido por religiões pagãs, como o hinduísmo, por exemplo, mestres do engano, que eram chamados de yogis, como ainda existem hoje na Índia, sempre procuraram enganar os indianos. Um exemplo seria o Sai Baba, que alegava realizar milagres entre o povo. Sai Baba foi um dos líderes espirituais mais conhecidos da Índia no período que viveu, no seu tempo, né? Mas também foi um dos mais controvertidos do século XX. Nascido na Índia, ele conquistou milhões de seguidores ao redor do mundo através de seus ensinamentos sobre amor universal, serviço ao próximo e a unidade entre as religiões. Veja aqui neste vídeo ele realizando os seus milagres. सृष्टि स्थिति विनाशान शक्ति बूटे सनातनी गुणाश्रय गुणमाय. Sai Baba, então, ele ficou mundialmente conhecido, né? Alguns dos seus devotos, ou praticamente todos, viam nesses atos que foi apresentado neste vídeo como evidência dos seus poderes divinos. Evidentemente que são truques, né? Onde ali na sua manga, que é bem larga, ele tirava praticamente os seus artefatos dali. Agora, como todo falso mestre, ele realizava uma filantropia, né? Ele deixou um legado notável de obras sociais na Índia. Sua organização fundou hospitais de alta tecnologia que ofereciam atendimento médico gratuito, além de escolas, universidades e projetos de infraestrutura
híbrida para as comunidades carentes. Agora, não deixou de ter a sua vida controvertida, né? A sua vida, por exemplo, foi marcada por denúncias sérias, né? Ao longo de décadas. Ele foi alvo de acusações de charlatanismo, especialmente contestado sobre a veracidade dos seus milagres e alegações graves de abuso sexual. Ele e os seus representantes sempre negaram categoricamente todas essas acusações. Agora, ele afirmava ser a reencarnação de Shirdi Sai Baba, um santo indiano que viveu no início do século XX e declarava ser um avatar, uma espécie de encarnação divina. Alguns relatos que ele poderia levitar, mas isso, evidentemente, como em todos os casos, nunca foi gravado, né? Mas não é somente na Índia pagã, né, que há casos de levitação. Na África, temos vários exemplos onde esses mestres do engano operam seus truques. Dá uma olhada, por exemplo, neste vídeo. Evidentemente que trata-se de uma fraude. Mas, Marcos, você está falando que tudo é fraude, mas você não tem como provar. Não é o foco deste vídeo ficar provando aqui as fraudes detalhadamente. Mas a gente pode, quem sabe, mostrar isso em outra ocasião. Mas que são fraudes, são, senhores. Porque eu tenho certeza absoluta que não é poder satânico, nem algo vindo das trevas. É simplesmente truques. Essas pessoas usam truques para poder, assim, iludir as pessoas. Agora, uma pergunta bem interessante seria o seguinte: no cristianismo também houve casos antigos de levitação? É uma pergunta interessante e evidentemente que eu vou responder para vocês que sim. Entre padres antigos também existem relatos daqueles que flutuaram. Aliás, o tema de levitação de figuras religiosas, especialmente dentro da tradição católica, é um assunto clássico da hagiografia, ou seja, o estudo da vida dos santos. A história da igreja, né, relata, dentro da igreja católica, que esses fenômenos costumavam ser descritos não como um voo deliberado, né, mas como uma levitação em êxtase, ocorrendo geralmente durante momentos de profunda oração e contemplação mística. Bem, a figura mais famosa e documentada historicamente sobre isto é São José de Cupertino, que viveu de 1603 a 1663, conhecido justamente como Santo Voador. Veja só este vídeo para você entender um pouco mais. O Santo Voador, que levitou até na frente do Papa. Durante uma procissão, José viu uma imagem de Nossa Senhora e, tomado por êxtase, gritou alto e subiu do chão como um pássaro. Ele flutuou até a imagem, com os braços abertos, e ficou ali por minutos, diante de toda a multidão, que gritava espantada. Os frades o cercaram tentando esconder a cena. Era impossível não crer, o santo estava levitando. Era comum, durante a missa ou ao ouvir o nome de Jesus ou Maria, ele entrar em êxtase profundo. Nesses momentos, seu corpo inteiro se erguia do chão, com olhos fechados, como quem via algo do céu. Às vezes, subia até 3 metros. Bem, diferentemente de relatos vagos, a vida de São José de Cupertino foi bastante registrada pelos seus contemporâneos. Conta-se que ele entrava em um estado de êxtase tão profundo ao ouvir o nome de Jesus ou falar sobre coisas divinas que ele perdia a consciência do mundo físico e levitava.
Há registros de processos de canonização que contém testemunhos de pessoas que presenciaram esses eventos. Bem, vários, né, relatos de santos que flutuaram, que levitaram. Agora, perceba que no mundo moderno, até mágicos, né, eles conseguem, os ilusionistas de nosso tempo, a fazerem algo semelhante. Dá uma olhada neste vídeo. There's no better place to do this demonstration than outside in front of people who have no idea what to expect. Gather around, gather around. You can go anywhere you want. I want you to see it though 360 degrees and around. Everything fair? Yeah! All right. Sarah Edwards, que viveu de 1710 até 1758, foi esposa do famoso teólogo norte-americano Jonathan Edwards, que foi um dos maiores teólogos da história americana. Bem, ele não escreveu um livro de ficção ou um livro de memórias moderno. Jonathan Edwards escreveu muito sobre o que ele viu no seu tempo, na sua época, inclusive também sobre as experiências com Deus da sua esposa, Sarah Edwards. Bem, é bom a gente sempre buscar fontes primárias quando vamos falar sobre assuntos da história da igreja, né? E nós temos que perceber o seguinte, Sarah Edwards, é dito por algumas pessoas que ela levitou, né, durante uma das suas orações e que Jonathan Edwards chegou em casa e viu ela levitando. Isso aí é um mito perpetuado por muitas pessoas, né, principalmente pelas redes sociais. Bem, o problema é que não existe qualquer relato histórico real de que Sarah Edwards tenha levitado, ou que podemos usar a palavra flutuado, por exemplo. No caso de Sarah Edwards, não é relatado que ela flutuou enquanto orava em sua casa e que seu esposo Jonathan Edwards relatou tal evento. Isso é uma maneira distorcida que as pessoas fizeram do livro americano, né? Que tem por título Apaixonada por Cristo, né? In Love in Christus, certo? Escrito pela própria pena, né, da esposa de Edwards, Sarah Edwards. O que ocorre é o seguinte, neste livro não existe qualquer relato sobre este fato de ela ter levitado, não existiu nada disso. Isso, na verdade, nunca ocorreu. E é refutado até por Jonathan Edwards, né, e por ela mesma. Okay? O mito de que ela flutuou é um exemplo clássico de como metáforas espirituais de séculos atrás são interpretadas literalmente por autores modernos. É como eu disse, eu dei o exemplo lá de Lutero, como as pessoas podem distorcer o que realmente uma pessoa ensinou, o que uma pessoa fez, né? E especialmente dentro da literatura carismática pentecostal, isso é muito normal, para criar uma linhagem, né, de poder para suas próprias doutrinas, para os seus próprios ensinos. Bem, eu vou passar uma explicação por que esse mito surgiu e onde você provavelmente encontrou esse tipo de relato. Bem, o primeiro ponto, vamos analisar a origem da confusão, uma metáfora versus fato. Então, Sarah Edwards, tá, foi uma mulher de profunda piedade puritana, ok? Durante o primeiro grande despertamento que é relatado pelo
próprio esposo dela, né, que aconteceu em 1742, ela teve episódios de êxtase espiritual tão intensos que seu marido Jonathan Edwards documentou isso meticulosamente, ok? Em seus escritos, ela usou uma linguagem poética e mística muito comum para a sua época, ok? Ela descreveu ter a sensação de que sua alma estava sendo arrebatada e que ela estava acima da terra e do inferno. E ela parecia flutuar ou nadar nesses raios brilhantes do doce amor de Jesus Cristo. Bem, o que ela quis dizer? Ela estava descrevendo o sentimento subjetivo de estar tão cheia da presença de Deus, que as preocupações mundanas, as dores e a gravidade e as circunstâncias da vida não existiam mais. Essa é uma descrição de êxtase interior. E que os autores modernos, eles fizeram o seguinte, eles pegaram essas frases como eu parecia flutuar e retiraram do contexto poético e espiritual para apresentá-las como manifestações físicas ou sobrenaturais, semelhante às que ocorrem hoje em certos círculos carismáticos, onde as pessoas ficam derrubando uns aos outros, né? Onde Benny Hinn e tantos outros pregadores ficam derrubando as pessoas dizendo que é o poder de Deus. Essa é a questão. Um segundo ponto é onde que nós encontramos esses falsos relatos. Esse tipo de embelezamento histórico é muito comum em um gênero literário específico. Por exemplo, a hagiografia, né, ali da Rua do Avivamento, da Rua Azusa, são escritos livros para promover o avivamento e criar heróis da fé que operaram no sobrenatural. Então, o exemplo mais famoso, né, de onde você pode encontrar esse tipo de abordagem é na série, por exemplo, Generais de Deus, né, do autor Robert Liardon. Né? Embora você não ache especificamente esse relato de Sarah Edwards tenha flutuado em uma oração, livros como Generais de Deus, por exemplo, eles frequentemente são citados por historiadores e acadêmicos justamente desconectados praticamente com a realidade, né, com a academia realmente. E eles começam a cristalizar esses mitos na cultura cristã moderna. Embora o autor deste livro Generais de Deus não seja um historiador acadêmico, ele compilou essas histórias como um foco de inspiração espiritual e edificação que cai na hagiografia, o mesmo fato lá dos católicos, tá? São os mitos que são perpetuados, o que leva a incluir relatos lendários sem a verificação rigorosa de fontes primárias. Aqui está o porquê essa afirmação ela não é considerada histórica. Veja, se você pega o estilo do livro Generais de Deus, ele contrasta com as biografias acadêmicas, como por exemplo as de George Marsden, que é o maior especialista em Jonathan Edwards. E você não acha essa história de Sarah flutuando, ok? O autor dos Generais de Deus, nós vemos uma tradição de contar histórias de avivamento. Então, nesse gênero literário, né, ele quer causar impacto, né, maravilhar o leitor. Se uma história, como por exemplo a levitação de Sarah Edwards, torna o relato mais sobrenatural ou poderoso, ele incluiria, sem questionar se esse fato foi real ou não, ou se foi uma metáfora poética pela própria Sarah. Por que esses livros fazem isso? Bem, autores como Liardon, né, buscam validar o movimento pentecostal carismático moderno. Ao trazer figuras históricas puritanas que, na verdade, detestavam a ideia de sinais físicos estranhos para dentro do clube, que experimentavam fenômenos físicos como cair no espírito, levitação, risada, unção da risada, etc, etc, eles tentam dar um peso histórico e uma autoridade divina ao que acontecia nas igrejas dele sem esses tipos de manifestações, tá bom? Bem, a ironia é cômica, né? Porque se Jonathan Edwards, o marido de Sarah,
né, lesse um livro moderno afirmando que a esposa dele levitou, ele provavelmente acusaria o autor de heresia ou feitiçaria. Afinal, Edwards era um puritano do século XVIII e levitação não era uma bênção no seu meio, era um sinal demoníaco. Tá? Eles eram obsessivos com a ideia de que o sobrenatural físico, além dos milagres bíblicos, era na maioria das vezes obra do diabo, ok? E como nós podemos fazer para nos guardar desse tipo de literaturas, de vídeos que estão pela internet, né? Bem, quando você estiver lendo livros ou vendo vídeos sobre a história do avivamento, por exemplo, especialmente os que tratam nomes como John Wesley, Jonathan Edwards ou Charles Finney, note o seguinte padrão. O uso de adjetivos. Eles usam palavras como poderoso, sobrenatural, manifestação, glória, para descrever eventos que nas fontes originais, diários da época, eram descritos apenas como sentir-se calmo ou um choro intenso. Tá? Então, você tem a omissão, por exemplo, de contextos, né? Eles nunca citam, por exemplo, o porquê da pessoa ter tido essa experiência, apenas focam no efeito, a levitação, o desmaio e coisas do gênero. Você tem que entender que existe a projeção da doutrina, ou seja, eles projetam a doutrina do século XXI, de que Deus quer que você tenha experiências físicas sensacionais sobre pessoas do século XVIII, por exemplo. Então, eles vivificam uma fé sem realidade, uma fé mística, uma fé que realmente não corresponde aos fatos. Bem, resumindo, a gente pode dizer o seguinte: se você ler o relato original, né, no caso o diário, né, dela, da Sarah Edwards, verá uma mulher descrevendo um amor intenso por Deus em uma linguagem metafórica. Se você ler em livros de história do avivamento modernos, você encontrará uma santa voadora, entendeu? Criada para servir a teologia do autor. É sempre recomendável buscar as fontes primárias, os diários, as cartas originais dos próprios envolvidos, sempre que possível. Observe que neste livro, nesse diário da própria Sarah Edwards, ou seja, uma fonte primária, tá? Você não vê no livro, né, Apaixonada por Cristo, esses relatos que as pessoas contam por aí. Se você ler o relato original, né, o seu diário, verá uma mulher descrevendo o amor intenso por Deus numa linguagem metafórica. Não tem nada de realidade o que as pessoas estão dizendo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: este canal procura sempre buscar fontes primárias. Aproveitando que eu estou aqui nos Estados Unidos, procurando buscar fontes primárias para tratar tudo sempre dentro da realidade, mesmo que desgoste, né, muitas pessoas fiquem tristes ou que eu tenha muitos haters aí embaixo nos comentários, não posso fazer nada. Realidades são realidades históricas. Então procure sempre canais assim, procure também livros confiáveis e fontes que realmente irão lhe trazer a verdade sobre qualquer assunto. Como diziam sábios do passado, Platão certa vez ele disse: a verdade é o início de toda a bondade. George Orwell, ele diz o seguinte: num tempo de mentira universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32, ou seja, o que importa para nós é a verdade bíblica e a verdade histórica. Tire esses mitos da sua vida e firme-se na palavra de Deus, que é realmente nossa regra de fé e prática. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Ele estava pensando especificamente em sua esposa, Sarah, sim, que tiveram umas experiências visionárias extremamente estáticas durante o grande despertar, incluindo algumas semelhantes à levitação. Você já disse isso antes, eu preciso dos detalhes, eu nunca ouvi falar sobre isso. Bem, ela disse que estava em estado de êxtase celestial,
Ela disse, sabe, algo como um estado transgênero. Ela disse que enquanto estava nesse estado começou a se elevar involuntariamente porque se sentia atraída pelo céu, e ela disse, eu não consegui resistir a essa força quase gravitacional que me impulsionava para cima, e ela começou a pular. Ele estava pensando especificamente em sua esposa.